Boa noite, amados irmãos, amigos que nos acompanham nessa transmissão, mais um estudo bíblico nos lares. Seja muito bem-vindo a essa transmissão. Agradeço ao pastor Alex pelo convite, a confiança. Espero que os irmãos sejam abençoados nessa noite através da palavra do Senhor. Não olhem, por favor, peço que não olhem para o meu tremor, o meu nervosismo. Para mim é muito complicado estar aqui, apesar do desejo, algo que eu desejo a cada dia mais melhorar para poder fazer mais esse tipo de estudo, pregações. É um desejo do meu coração. Essa é a segunda vez que eu faço, então ainda está muito no começo, eu estou muito nervoso. Então que os irmãos não olhem para minhas falhas nesse momento, mas olhem para a palavra do Senhor. Amém? Vamos começar então. Vamos começar lendo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus, maravilhosa, perfeita palavra que o Senhor deixou a cada um de nós. E clamamos, ó Deus, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. Muito obrigado por ter falado ao meu coração já, ó Deus, no preparo da mensagem, mas reclamo que o Senhor tenha misericórdia e me dê mais um pouco da Tua palavra nessa noite também, ó Deus. Seja com cada participante desse culto, ó Deus, se porventura alguém não Te conhece, ó Deus, que possa, ó Deus, refletir na Tua palavra e que venha reconhecer, ó Deus, seus pecados e confessar Jesus como o único, suficiente Salvador. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tem feito por nós. Seja comigo nesse momento, ó Deus, me dando, ó Deus, a Tua direção. Ó Deus, tira de mim o nervosismo, Pai, que tudo aqui seja conduzido pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, seja a minha força nesse momento. Creio, ó Deus, no Senhor, ó Deus, o Deus que criou a boca, ó Deus, e pode falar através dela, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu quero falar aqui com os irmãos hoje sobre como que nós estamos para se apresentar diante de Deus. Então vai ser mais uma reflexão, né? Eu estudei, fiz esse estudo pensando muito em mim, em qual que é a minha situação atual, como que eu estou diante de Deus, como que eu tenho me apresentado como servo do Senhor diante de Deus, né? Se eu tenho essa aprovação, né? Se eu estou preparado para me apresentar diante de Deus. Como eu fiz da última vez, eu procurei dentro da palavra de Deus alguns exemplos, na verdade, são os exemplos que a gente tem que seguir. Deus deixou a palavra dele perfeita para que a gente possa seguir. E tudo que aconteceu desde o passado até agora se aplica nos dias de hoje. E a gente vai refletir, vamos pegar alguns exemplos de servos de Deus preparados, que estavam dispostos e se apresentaram perante Deus e foram aprovados. Quando solicitados, eles estavam preparados e foram aprovados. Então, o meu primeiro exemplo dessa noite será Noé. Então, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, me acompanhem aí, Noé, em Gênesis 6, versículos 5 a 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal,
até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Então aqui é interessante, né? Começa o versículo falando que a maldade do homem se multiplicara e a sua imaginação e pensamento do seu coração era continuamente má. Aqui no começo já fala, né, a corrupção geral do gênero humano. Então, desde lá do princípio, desde essa era da época de Noé, já havia corrupção, já havia maldade. Não é diferente dos dias de hoje. Mas nesse período, Noé, mesmo com todo esse pecado sobre o mundo, toda essa apostasia, né? Porque lá as pessoas já conheciam de Deus, sabiam que deveria seguir um único Senhor, mas nessa época já existia a apostasia, as pessoas se afastaram da vontade de Deus. Mas Noé não. Aqui no versículo 8, né? Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E é interessante que os irmãos conhecem essa história, né, de Noé e a arca. O interessante é ver que Noé, ele não só achou graças aos olhos do Senhor, se afastando de tudo que era oferecido ali, toda essa maldade do homem, só de pensar, só de imaginar que o homem só pensava a maldade, não era que ele tinha atos de maldade, ele já acordava, dormia pensando no mal, pensava fazer maldades. E Noé não, ele se separou, ele era separado desse grupo. E se nós olharmos mais abaixo, Deus anuncia o dilúvio, né? E passa orientações para Noé, para que ele construa uma arca, para que ele siga com os planos de Deus sobre a face da terra. E ele passou lá, faça dessa forma, vai levar animais dessa espécie, cada um segundo a sua espécie, macho e fêmea vai levar. E passou várias orientações para Noé. E Noé, no versículo 22, esse mesmo capítulo 6, nós vemos aqui qual foi a atitude de Noé, né? Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Noé, ele obedeceu Deus em todos os momentos. Noé fez exatamente o que Deus te pediu. Então Noé, ele foi um grande exemplo, nosso primeiro exemplo aqui. Ele foi uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades da época, ele se manteve firme com Deus. Ele tinha Deus como primordial em sua vida e ele obedeceu Deus. Ele estava pronto ali, preparado a se apresentar diante de Deus. Então esse é o nosso primeiro exemplo. E conseguiu achar graças aos olhos de Deus. Esse segundo exemplo não é muito conhecido. Vou ler primeiro o versículo, vamos ver se alguém de casa reconhece quem são essas pessoas. Eu achei interessante esse texto porque se aplica bastante à minha vida, por conta de eu ter um filho de 4 anos, ainda jovem, tem que instruir, e o meu desejo é que ele seja o servo do Senhor. Então, por isso que eu me identifiquei bastante com esse texto. Juízes, então abram aí comigo, me acompanhem aí, Juízes. Eu vou ler o capítulo 13, eu vou ler do versículo 1 ao 5 e depois eu vou ler alguns outros versículos e a gente vai comentar sobre eles. Então, Juízes, capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tomaram a fazenda... E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Novamente a maldade aí do ser humano, do povo de Deus, do povo escolhido por Deus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E é sobre ele que eu vou falar neste momento. Esse é o segundo exemplo. Manoá e sua esposa.
a sua esposa era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberá e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberá e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, separado. Ele será nazireu de Deus, separado para Deus, né? Desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então Deus aqui escolheu, né, um casal cujo eles eram servos do Senhor, e mesmo também da mesma forma que na época de Noé, eles estavam em um momento bem complicado, onde a maldade do homem também se espalhava, se crescia, se multiplicava sobre o reino de Israel. E Deus aqui escolheu eles para ter um filho. Esse filho, talvez vocês não conheçam os pais, porque não é muito mencionado. A gente conhece muito a história do filho, né? Sansão. Eu, por exemplo, eu tenho muito na mente a história de Sansão, mas Manoá e sua mulher, realmente eu não tinha esse conhecimento, e não tinha me atentado, na verdade, nesse texto, que Deus preparou a mãe de Sansão para que ela não bebesse bebida forte, não comesse comida imunda, para que o bebê, desde o ventre, ele fosse separado. E aí fica a pergunta, né? Como que nós temos preparado nossos filhos, né? Como que nós temos criados? Porque nossos filhos também, assim como nós, nossos filhos vão se apresentar perante Deus um dia. Ou na volta de Cristo, ou se Cristo não voltar até a morte nossa, a morte deles, eles vão se apresentar diante de Deus. E como que nós temos preparado nossos filhos? É algo que me incomodou bastante nesses últimos tempos, desde que começou a pandemia. Uma das coisas que a gente conversa bastante em casa, minha esposa e eu, foi o fato de a escola bíblica dominical ter parado, né, ter fechado nesse período. É algo que pra gente foi realmente muito assustador, porque a gente tem uma preocupação muito grande com o nosso filho. A gente tenta aqui em casa, mas é diferente na igreja. Um professor que prepara lições é uma outra pessoa que ele vê. A gente tem que educar, tem que ensinar os nossos filhos nos caminhos em que devem andar. Mas nós sabemos que a escola bíblica dominical é a escola mais importante do mundo, e a nossa preocupação foi muito grande quando a EBD fechou. Fechamos a EBD, paramos de levar nosso filho. Mas mesmo assim, essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus não é da EBD aos nossos filhos. Essa responsabilidade cabe a nós. E como que, irmão, é uma reflexão, tá? Não sei quem está assistindo aí essa transmissão. É uma pergunta que eu faço para mim, e que é importante que você faça, você pai, né? Faça também essa pergunta. Como você tem preparado seu filho para se apresentar diante de Deus? Seu filho está pronto para se apresentar, mesmo criança? Meu filho tem 4 anos, ele conhece, já confessou Jesus como Salvador. A nossa esperança é que ele, quando ele tiver uma idade mais avançada, que ele entenda melhor, ele confirme isso, e que ele seja um servo do Senhor. Não nos importamos com o que ele venha a ser profissionalmente, e até mesmo com a saúde dele. Não que a gente não se importe, mas isso é segundo plano. O nosso desejo, o desejo do nosso coração aqui, a nossa oração aqui, é que ele seja o servo do Senhor. E a gente tem instruído, mas é muito pouco para tudo que o mundo oferece. As tecnologias, as coisas que tem nesse mundo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pais ensinando os filhos aí pelo YouTube, permitindo que o seu filho acesse diversos conteúdos, muitas das vezes inapropriados, e acha que está tudo certo. Como que seu filho vai se apresentar diante de Deus? É o segundo ponto. E aqui, versículo 8:
Então Manoá orou insistentemente. Por que Manoá está orando? Porque o anjo do Senhor apareceu à mulher. O Manoé não estava no momento junto com sua mulher. O anjo do Senhor apareceu apenas à mãe de Sansão. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. A preocupação do pai de saber o que ele teria que fazer com o menino. Versículo 12. Então Manoá disse. Aí o anjo voltou a Manoá. Deus atendeu, o desejo de Manoá. O anjo voltou para falar com Manoá, que até então tinha falado só com sua esposa. E aí o versículo 12. Então disse Manoá ao anjo: cumpra-se a tua palavra, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Preocupação do pai. O pai viu que fora Deus que tinha enviado um anjo e sabendo ainda mais da sua dificuldade, a sua mulher não era impossibilitada de ter filho, e Deus concebeu a graça de ter um filho. E a preocupação de Manoá era essa: como que eu vou criar? Me explica, me ajuda. E Deus explica, e os irmãos conhecem a história de Sansão. Vamos ler o versículo 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então, as orientações aqui, que eles não poderiam cortar o cabelo, navalha na cabeça da criança, nem fazer sua barba. Ele não poderia tomar bebida forte, vinho. Os pais fizeram isso. Os pais fizeram exatamente como Deus mandou, como Deus ordenou ali. Os pais fizeram. E todo mundo sabe, Sansão foi um grande servo de Deus, pecou, errou, assim como nós também erramos, mas no final das contas ele voltou para Deus e conseguiu fazer o que o Senhor queria que ele fizesse, Vamos ao terceiro exemplo. Bom, nosso terceiro exemplo fica conforme mencionado, 1 Samuel 17:32. Mas vamos ler aqui o versículo 26. Nesse momento, Davi estava... A guerra a história de Davi e Golias. E o exército de Israel, dos israelitas, já estavam ali perante os filisteus para a batalha. E os filisteus se levantou Golias, insultou o exército de Israel. Então, vamos ler aqui o versículo 26, 17 e 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferisse este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi aqui ele se indignou, ele ficou indignado com a atitude de Golias por insultar seus irmãos, o exército de Israel. E nós, quantas das vezes, a gente, alguém vem comentar, fazer até mesmo maus comentários, fofoca mesmo, e a gente se deixa levar, acaba entrando. Aqui é interessante, Davi ele se irritou. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E a gente, muitas das vezes, a gente mesmo acaba afrontando, a gente mesmo acaba falando coisas erradas, falando de irmãos nossos, do exército do Deus vivo. Então aqui, Davi ele estava disposto, ele estava preparado para enfrentar o gigante filisteu. E ele foi falar com Saul.
Vamos ler aqui agora o verso 32. Então, 1 Samuel 17, 32. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele, e o feria, e a livrara da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançavam-lhe a mão à barba, e feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Então aqui Davi, desde moço, desde jovem, isso aqui é bom até para os jovens, né, para quem é adolescente. Desde moço Davi defendia a palavra de Deus, defendia o povo de Deus, defendia o exército de Deus. Tudo que era de Deus, Davi estava preparado, disposto, prontamente a defender. E aqui, se você ver o texto, o povo de Israel temeu quando viu Golias, o gigante Golias. O pessoal se amedrontou, mas Davi não. Davi falou: não importa o tamanho dele, Deus já me deu nas minhas mãos um leão e um urso, vai me dar esse gigante também. Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é poderoso, e é Deus que vai dar a vitória. E confiou, estava pronto, preparado, disposto, confiou no Senhor e foi vitorioso. Também conhecemos a história de Davi, sabemos que ele derrotou o gigante, arrancou sua cabeça, e a guerra foi ganha pelos israelitas através de um jovem que confiou, estava pronto a aparecer perante Deus, disposto e preparado. Vamos ao quarto exemplo. Esse quarto exemplo eu usei no estudo anterior. É um homem que é um grande exemplo de fé, Jó, né? Jó, mais uma vez usaremos aqui Jó, naquela outra vez, falando sobre alegria, né? Falando que Jó em momento nenhum, ele sofreu, mas em momento nenhum ele blasfemou contra Deus, em momento nenhum ele se voltou contra Deus, mesmo quando tudo parecia contrário à vontade de Deus em sua vida, ele permaneceu firme. Então vamos aqui, é o nosso quarto exemplo. Jó era um homem preparado, era um homem que também já estava pronto para se apresentar perante Deus. Vamos ler aqui Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então Jó aqui, ele era sincero, já era um homem reto, um homem preparado, ele era temente a Deus. E da mesma forma que hoje nós temos o acusador, nós temos Satanás para nos acusar perante Deus, não foi diferente no tempo de Jó. Se nós olharmos aqui o versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. É poderoso isso, né, irmão? Já pensou Satanás ir perante Deus numa das suas conferências ali, se apresentar diante de Deus
e Deus poder falar do irmão, poder falar de mim. Este meu servo Robinson é temente a Deus. É poderoso isso, irmão. Estejamos preparados, assim como Jó estava preparado. Vamos prosseguir. Sabemos também da história de Jó, tudo o que aconteceu. Jó, ele perdeu tudo, né? Tudo que ele tinha. Perdeu seus filhos, seus bens, sua esposa. Mas Deus em tudo restituiu a Jó. E Jó em momento nenhum ele se voltou contra Deus. É realmente um exemplo maravilhoso. Quinto e sexto exemplos vêm do mesmo texto, tá? Então nós vamos fazer o quinto exemplo e o sexto começar juntos, mas depois a gente vai tratar cada um separado. Os irmãos vão entender por quê. Quinto exemplo será Daniel, e o sexto exemplo, os seus amigos. Vamos ler aqui então o texto de Daniel. Daniel 1, versículo 5. Aqui nós faremos a parte A, onde falaremos dos quatro juntos. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim eles pudessem estar diante do rei. O que acontece aqui? Daniel e seus amigos, eles tinham sido levados cativos por Nabucodonosor, pelo rei Nabucodonosor. Eles foram tirados, também jovens, isso é interessante também ressaltar, eram jovens, mancebos, eram adolescentes. Eles foram retirados de suas famílias, de seus amigos, e foram levados cativos. E nesse momento o rei determina que qual seria a ração, seria a porção de manjar, a mesma que o rei consumia. Os cortes de carnes eram inapropriados de acordo com as ordenanças do povo de Israel. Eles faziam tudo de forma a profanar o que Deus ordenava. Então esses eram os manjares, as bebidas e tudo mais. Continuando aqui versículo 6. E entre eles se acharam 2 filhos de Judá. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, e a Ananias, de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e Azarias, de Abednego. O que significa essa troca de nome? Eles queriam mudar tirar da mente dessa pessoa a cultura e trazer a cultura do povo deles. Então aqui esses nomes eram os nomes da Babilônia, Nabucodonosor, da terra de Nabucodonosor, e eles queriam tirar a origem de Israel, do povo de Deus, e colocar neles coisas, assim como os manjares, as formas de comer. Eles colocaram os nomes, mudaram os nomes também. E nesse momento, Daniel e seus amigos, aqui fala Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu o chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aqui Daniel, ele jovem, ele viu que o que Nabucodonosor ofereceu a ele não agradaria a Deus, então ele preferiu recusar. E ele fez um acordo aqui com o chefe dos eunucos aqui de comer legumes, né? Aqui vamos ver aqui 13. Versículo 12. Experimenta, peço-te, que teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então ele não queria participar dos manjares nem das bebidas ali oferecidas pelo rei Nabucodonosor, que era inapropriado.
à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. Então ele pediu para fazer esse teste. O chefe dos eunucos ele ficou receoso, ele ficou com medo, preocupado. Mas essa é a ordenança do próprio rei de Nabucodonosor. Essa porção não é determinada minha. E ele falou assim, não, tudo bem, então vamos fazer um trato. Se em 10 dias nós não nos aparentarmos melhor do que todos os demais, aí seja como tu quiseres. E assim foi. E no final dos 10 dias, vamos ver aqui, versículo 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores, estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a letra de sabedoria, mas Daniel deu também entendimento em toda a visão de sonhos. Então o que aconteceu? No final de 10 dias, o Daniel e seus amigos, eles estavam melhores, né, fisicamente do que os demais jovens, os demais adolescentes que ali estavam. E o chefe dos eunucos, o que ele fez? Ele tirou o manjar do rei, porque ele percebeu, falou, não, isso aqui é melhor, realmente é melhor, vai ser bom para todo mundo. E para que os 4 não apareçam perante o rei melhor que os demais, vamos fazer com que todos apareçam melhor. E assim foi, trocou ali a refeição de todo mundo. Talvez algum dos jovens ali não sobreviveriam, você vê, né? Não eram acostumados com esse tipo de comida, esse tipo de refeição. Não sei, tá? Isso é algo meu, tá? Mas eu pensando, refletindo nesse texto, talvez alguns deles, porque eram crianças, eram adolescentes e já tomavam bebida forte, já comiam comidas fortes que não eram de seu costume, não eram apropriados da sua idade. E isso a gente vê aqui que em 10 dias deu para perceber a diferença, que já não estava fazendo bem, tão bem quanto fizeram os legumes orientados ali por Daniel. Então aqui já mostra que eles estavam dispostos e prontos a se manter firmes e se apresentar diante de Deus, independente da circunstância. A circunstância aqui era complicada. Jovens cativos, tirados da sua família, mas em momento nenhum eles abandonaram o desejo de fazer a vontade de Deus, de permanecer firmes, dispostos e preparados a fazer a vontade de Deus. Então aqui nós vamos agora ao exemplo específico de Daniel. E depois nós vamos ver dos seus amigos. Vamos aqui agora para Daniel 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor, eu vou ler agora, é um texto longo, tá? Desculpa interromper. Eu vou ler aqui, a história, é um texto longo e aí a gente comenta. Falou Nabucodonosor, ele disse, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Aqui o que acontece, né? Aqui já, nesse momento aqui, eu encurtei aqui, não li o começo. Nesse momento, eles já tinham recusado se curvar perante a estátua que o rei fez, né? Então o rei fez uma grande estátua e determinou que ao som dos instrumentos, da música que ele tinha determinado, era para que toda a nação se curvasse perante essa estátua. E aí eles se recusaram e foram entregues a Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou com eles, novamente o 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrar e adorardes
a estátua que eu fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Difícil, né? Difícil para uma ameaça de morte dessa. Não seria algo tão simples, né? Apenas se curvar perante uma estátua, né? Vamos aqui a mais uma reflexão, né? Quais têm sido os nossos deuses nesses dias? Aqui nós estamos se curvando, não precisa ser fisicamente aqui se curvando, mas o que a gente acaba se apegando e negando Jesus, trocando, servindo outros deuses, por comodismo nosso, porque a gente tem receio de alguma coisa, que eles enfrentavam a morte. Nesse momento aqui, diante do rei Nabucodonosor, esses 3 jovens, eles estavam enfrentando a morte. Vamos seguir aqui. Então é algo para a gente pensar, né? Estamos dispostos também a enfrentar uma fornalha para não se curvar a outros deuses? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quer dizer, aqueles que confiaram tudo em Deus, no seu Deus, no nosso Deus. Agora assim, o nosso Deus vai nos livrar da fornalha. E mesmo que Deus não nos livre da fornalha, continuaremos servindo a este Deus. Nós não serviremos a outro Deus. Então Nabucodonosor encheu de furor e mudou seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Então Nabucodonosor aqui ele se enfureceu, ele se sentiu desafiado e ele estava realmente disposto a matar esses 3 jovens. Não vou ler todo o texto, mas vamos aqui mais para o final. Aqui Nabucodonosor ele pediu para que eles fossem amarrados e lançados dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o comum. Ela já era uma fornalha muito quente, mas mesmo assim foi aquecido muito mais. E as pessoas que foram levar para lançar eles lá dentro, ao abrir as portas, o fogo os consumiu e eles mesmo assim foram lançados lá dentro. E vamos ver aqui o momento onde que aparecem de pé dentro da fornalha. Aqui eu acho que 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eita, Jesus! O próprio Jesus estava ali com eles. Então eles foram lançados, eles foram amarrados, lançados dentro da fornalha, e ali dentro Jesus os salvou. Tá bom? O pastor Alex, numa mensagem pregada da nossa igreja, falou, né, que eles não foram salvos do fogo, eles foram salvos no fogo. Eles já estavam dentro do fogo quando foram salvos. É verdadeiramente um milagre. E no final aqui, no prosseguir da história, mostra que o próprio Nabucodonosor ele viu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era de fato Deus dos deuses, era de fato o Deus que deveria ser servido por todo o povo. Não só foram salvos, eles mudaram as ordens, conseguiram mudar o coração do rei, que há pouco tempo ali
estava enfurecido de mudar o seu semblante, de pedir para que se aquecesse 7 vezes mais. Momentos depois o próprio Deus falou: esse é o Deus que deve ser seguido. Então eles foram um exemplo, eles enfrentaram ali, estiveram dispostos a enfrentar a morte, eles estavam preparados, eles estavam de pé perante Deus, estavam prontos. É um exemplo assim maravilhoso. Então, esse foi o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora vamos para o exemplo de Daniel. Daniel 6. Também é um exemplo maravilhoso. Aqui já é um pouco mais à frente, né, no reinado, já mudou um pouco a época, já estamos com o rei Dario, assumiu aqui o reinado. Nesse período, o reino foi dividido. Vamos ler aqui, interessante aqui. Vamos ler o comecinho aqui. Daniel, capítulo 6. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o rei ele dividiu, né, ali as tarefas e colocou seu reinado, os presidentes, né, 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes. Então tinha os presidentes e tinha 3 príncipes. Esses príncipes, um deles era Daniel. E aqui no versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Quer dizer, então aqui tinha 120 presidentes, 3 príncipes, e Daniel é mais 2. E Daniel, de todos eles, ele se destacava. E a gente lembra lá no começo, né, que ele não se contaminou e ele se permaneceu firme até este momento aqui. Ele já era adulto, já mais de idade. E ele, até este momento, ele continuava firme com o Senhor, ainda longe de sua terra, longe dos seus parentes, mas aqui ele ainda estava servindo fielmente a Deus. E a ponto de o rei Dario eu querer colocar ele como segundo na sucessão do trono. Ele colocar ele e falar assim: não, abaixo de mim aqui acima de Daniel só tem eu, abaixo de mim Daniel manda em tudo. E nesse ponto chegou Daniel. Versículo 4: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quer dizer, eles viram que Daniel não ia se curvar, eles não iam pegar uma falha sequer, ele não era incorruptível. Daniel ele não ia se corromper por nada, ele estava disposto a honrar o nome de Deus acima de tudo e qualquer coisa, independente de onde ele estivesse. Então eles viram que eles tinham que preparar alguma coisa para pegar Daniel. Só que para isso eles precisavam enganar também o rei, porque o rei também gostava muito de Daniel. Vamos aqui ao versículo 10. Depois que eles fizeram a armadilha, né, criaram um decreto, fizeram o rei criar um decreto que ninguém poderia fazer nenhuma petição, nem louvar outro Deus se não fosse o rei Dario por um período. Daniel, sabendo desse decreto, que foi armado justamente para pegar ele, sabendo disso, o que Daniel fez? Vamos ver no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava.
e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então, aqui, não que Daniel caiu na armadilha, não foi isso. Daniel, ele, independente do que poderia acontecer com ele, o decreto era a morte através da cova dos leões, mas independente disso, sabendo que ele poderia enfrentar a morte, ele falou: não, meu Deus, eu falo com ele 3 vezes por dia de joelhos na minha casa, independente do decreto que foi assinado, que foi feito, eu vou continuar fazendo, vou continuar falando com meu Deus, e não me importa o que possa me acontecer. E Daniel fez. Então a armadilha na verdade não pegou Daniel. Daniel, ele sabia que isso poderia acontecer e ele resolveu assumir o risco e responsabilidade pelos seus atos. Então, as janelas eram abertas, as pessoas sabiam disso, sabiam que ele não poderia por um período fazer isso, e sabia, já era conhecimento desses príncipes, desses outros presidentes, que Daniel fazia isso. Então eles ficaram de prontidão e pegaram Daniel e foram lá e entregaram para o rei Dario. E falaram que ele estava prostrado perante um outro deus, que não fosse a imagem de Dario, e que ele deveria, como era um decreto assinado pelo rei e decreto dos medo-persas, ele não poderia ser revogado. E independente de quem fosse, teria que ser lançado na fornalha, na cova dos leões. E Daniel foi levado até a cova dos leões. E aqui foi informado o rei, né? Aí foi informado o rei que era Daniel. Versículo 14. Então, ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Mas era um decreto que não podia se revogar. Então, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei Dario ficou ali, propôs no seu coração: tenho que livrar ele. E tentou, mas ali os próprios príncipes ali e os reis disseram ali, né, que não poderia. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não foi aqui uma pergunta, um questionamento, uma indagação. O próprio Dario, que não tinha o Deus como o Deus de Daniel como seu Deus, seu único Deus, ele confiava no poder de Deus, de ver o exemplo que era Daniel. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então ele foi lançado nas covas do leão e foi selado ali pelo próprio rei, mesmo sendo contra que colocassem Daniel ali. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre.
o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então aqui, finalizando a história, né, ele foi lançado assim na cova dos leões, mas ali com ele nada aconteceu. Poderia ter acontecido, poderia ter sido dilacerado ali pelos leões, mas Daniel não se importaria com isso. O importante mesmo é fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos a liberdade de cultuar o nome do Senhor, mas até quando? Nós temos conhecimento através da internet, através das redes aí. Nós temos conhecimento de muitos países onde cristãos são diariamente, enquanto a gente está conversando, mas enquanto estamos aqui nessa transmissão, temos crentes em cadeias, em prisões, crentes morrendo por conta da palavra, porque não negam essa palavra. Mas aqui nós temos a liberdade. A pergunta que fica é: quando essa perseguição chegar aqui no Brasil, como que nós estaremos? Quando nós tivermos obrigação, tivermos decreto de adorar outros deuses, de não cultuar o nosso Deus, que esse ano já tentaram fechar as portas das igrejas, né? Quando esses decretos chegam aqui no Brasil e a gente começar realmente de fato a perseguição que o povo de Deus sofreu lá no passado e que o povo de Deus sofre hoje, mas em outros países, quando chegar essa perseguição, nós estaremos preparados? Como que nós vamos nos apresentar perante Deus? É difícil. Vamos para o sétimo e último exemplo. O último exemplo de hoje. A Bíblia é repleta de exemplos, grandes exemplos. Mas nós ficaríamos um mês inteiro aqui e não pegaríamos todos, não conseguiríamos passar por todos. Esse exemplo aqui é fantástico, né? Vamos lá, Mateus 4. Nosso próximo exemplo é Jesus Cristo. Ninguém menos que Jesus Cristo. Vamos ler aqui sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido, Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Esse ponto é que eu quero enfatizar. E disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus, nesse último momento que ele foi conduzido a um monte muito alto, onde foi mostrado todos os reinos da terra e todas as suas glórias, todas as suas riquezas. Não foi mostrado aqui miséria, não. Foram mostrado aqui só coisa boa, só coisa que aos nossos olhos seriam maravilhosas, as 7 maravilhas do mundo. Só coisas boas foram apresentadas aqui a Jesus Cristo.
E o diabo então fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo tinha esse direito de oferecer, porque o mundo jaz do maligno, o mundo já foi entregue a ele, o mundo é dele. Por isso que nós temos que ser separados desse mundo. Não podemos nos assemelhar com esse mundo, nós não podemos de forma nenhuma fazer o que esse mundo nos oferece. Mas nesse momento em que eu fico pensando, nesse momento em que o diabo apresentou todas essas riquezas, todo esse reino, todas essas glórias para Jesus Cristo, creio eu que nesse momento Jesus, ele olhou, visualizou toda os reinos e suas glórias, mas ele olhou também no dia 14 de novembro de 1997, o dia que eu o aceitaria aqui, Jesus Cristo. Ele visualizou e me viu naquele dia. Falou assim: o Robson, ele vai me aceitar. No dia 14 de novembro de 1997. E só isso, eu tenho certeza que só isso seria o suficiente para ele recusar. Como ele recusou todos os reinos, ele recusou todas as suas glórias. Ele abriu mão dos céus para vir à terra em forma de homem, porque ele sabia que nesse dia eu aceitaria. Ele sabia que o irmão que já aceitou Cristo aceitaria ele como seu Salvador. Ele veio para isso, ele veio para morrer por nós. E aqui ele olhou para mim e ele viu a alma do Robson vale mais do que o mundo inteiro. Ele veio para me salvar. Ele veio para te salvar. E ele estava disposto, estava preparado a morrer por nós. E o que nós temos feito por ele? Qualquer coisinha nós saímos da igreja. Qualquer coisinha a gente briga, discute com o irmão. A gente se ira. Eu falo isso por mim, porque eu tenho defeitos, eu tenho falhas, eu tenho muito a ser corrigido. Eu tenho lutado para seguir Gálatas 5, ali os frutos do Espírito, 5:22. E a gente tem muito que melhorar, a gente tem que refletir no que Jesus abriu mão para fazer por nós. E saber que é de fato assim que ele imagina a gente. Eu vou ler aqui um versículo, Mateus 16, 26, olha o que ele pensa da gente. Olha o que nós somos para Deus e para o nosso Senhor Jesus. Mateus 16, 26. Pois que aproveita a um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará um homem em recompensa da sua alma? O que isso quer dizer? Mesmo a gente eu tendo a capacidade, da mesma forma que foi oferecido a Jesus todos os reinos e todas as suas glórias, as suas riquezas, não vale de nada se eu, Robson, tivesse tudo isso e perdesse minha alma, porque esse mundo é um vapor. Aqui a gente vive temporariamente. Se comparar com a eternidade, não é nada. Não é uma fração de segundo, não é nada, realmente nada o que a gente vai viver na eternidade comparado com o que a gente vive nessa terra aqui hoje. Então a gente tem que ficar firme, a gente tem que negar a todo custo tudo que é oferecido por esse mundo, assim como Jesus negou. Jesus negou tudo. Jesus negou abriu mão da sua glória. Jesus veio em terra, foi oferecido os reinos, suas glórias e seus tesouros, e Jesus recusou. E da mesma forma a gente tem que recusar, da forma que foi recusado por nós, temos que recusar por Jesus. Vamos, irmãos, refletir nisso, vamos refletir em quais têm sido as nossas escolhas para nós, para os nossos filhos, quais têm sido nossas escolhas perante Deus, como que nós vamos nos apresentar perante Deus. Desculpe o nervosismo, é isso que eu tinha para passar aos irmãos. O meu desejo é que os irmãos reflitam no que foi falado, escutem novamente, peguem os textos, leiam nas suas casas, talvez de uma forma melhor, uma forma que seja mais agradável do que
a minha leitura aqui, mas vamos nos dedicar a estar prontos, a estar preparado para a apostasia que está por vir, que já na verdade já está aí. As perseguições que vão chegar aqui também, eu creio que chegará aqui também. O mundo está direcionando para isso. Então, estejamos preparados para enfrentar e para não desistir em hipótese alguma. Amém? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado, meu Deus, mais uma vez por essa oportunidade de partilhar, ó Deus, a Tua Palavra. Olha, Deus, meu Deus, eu clamo, Deus, que o Senhor perdoe, ó Pai, as minhas imperfeições. Perdoe, ó Deus, a minha incapacidade, ó Pai. Mas eu clamo, ó Deus, que o Senhor continue falando no meu coração, continue falando ao coração de cada irmão, cada participante, cada amigo que participou, ó Deus, desse estudo, que eles possam, ó Deus, que essa semente possa, ó Deus, ser plantada em terra boa, ó Pai, e que ela possa dar frutos, ó Deus. Primeiro em minha vida, ó Deus, que eu possa a cada dia mais, ó Deus, desejar seguir ao Senhor, ó Deus, e afastar a cada dia mais do mundo para me chegar mais próximo de Ti, ó Pai. Obrigado, Pai, pela Tua igreja, obrigado pelos pastores que têm se mostrado, ó Deus, firmes, ó Deus, perante as coisas que têm acontecido, têm se mostrado favoráveis, ó Deus, a cada vez mais a Tua palavra, sempre, ó Deus, disposto a defendê-la, ó Deus, custe o que custar. E isso é admirável, Pai, e nos desperta, ó Deus, para fazer o mesmo, Pai. Obrigado por isso. Cuide, ó Deus, de nós, ó Deus, cuide de nós um dia mau, cuide de nós, pois precisamos do Senhor, ó Pai, dos Teus cuidados. Obrigado, ó Deus, muito pelas misericórdias do Senhor a cada dia, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, que Deus os abençoe.